Amém? Nós estamos começando também nossa transmissão e queremos convidar todas as pessoas que estão em casa a fazer parte desse culto, dessa reunião de adoração a Deus. E queremos agradecer você que está nos ouvindo e pedir que você, licença para também entrarmos com essa igreja, com os irmãos na sua casa para te abençoar, em nome de Jesus. Nós vamos ler inicialmente o livro de Gênesis, capítulo 17 e o versículo 1. Eu quero ficar só nesse versículo com vocês. E é um versículo, é uma palavra que Deus tem falado comigo, e eu sei que vocês estão aqui, alguns de vocês, o que eu vim fazer nesse lugar? Deus tem algo para mim, e queira ou não queira, você veio aqui com uma interrogação: o que vai acontecer? O que Deus está fazendo? E muitas vezes eu tenho uma direção, não porque eu estudo, não porque eu estou falando, mas é porque Deus falou meu coração, e às vezes a gente muda e fala: Deus quer falar com alguém nesse lugar, e eu creio hoje muito nisso, e nós até estamos fazendo umas mudanças, nossos cultos, de manhã, domingo, nós temos uma reunião de estudos, que tem um cunho teológico, para que você conheça, e nós precisamos como igreja, como irmãos, como pessoas, conhecer um pouquinho a teologia da igreja, saber quais são as doutrinas bíblicas, e quais as doutrinas que nós estamos vendo, ventilando por aí, sem ser bíblico. E nós estamos estudando um tema sobre graça, né? E a palavra graça não é grátis, a palavra graça não é algo, é um favor, não é só bondade. A palavra graça, ela tem no seu sentido original, proteção de vida. Deus tem nos protegido, e a gente precisa aprender um pouquinho sobre isso. E esse estudo também tem um cunho esclarecedor, onde a igreja do primeiro século começou a ser invadida com heresias, com seitas, com pensamentos errados, e a igreja que tinha uma teologia fraca começou a entrar muitos desvios no comportamento, na conduta, e começou a afetar a sã doutrina, né? Doutrina não é uso e costumes, né? Uso e costumes que se dão ênfase. Doutrina são questões da graça, salvação, poder e etc, né? Outro sentido teológico. Então de manhã nós convidamos vocês, mais para a igreja, os membros devem fazer parte para aprender, mas nós queremos aqui que você saiba dessa escola. E à noite, nos domingos, nós queremos trazer uma palavra que nós oramos e recebemos de Deus para compartilhar. Então a gente fica pensando e orando: Deus, nós queremos trazer uma palavra para edificar a igreja, para que as vidas, pelos irmãos e irmãs, as famílias sejam tocadas, sejam transformadas, em nome de Jesus, porque Deus está aqui, Deus está aqui. E quando nós falamos sobre Deus, e quando eu acho que a gente usa um pouquinho essa palavra, ela não ficou muito bem clara para nós. E no livro de Gênesis, que significa origem, começo, e Deus quer começar algo com você, Deus quer que você comece a andar com Ele, e nós temos como base a palavra, a Bíblia, esse livro que nós chamamos livro de Deus, e a gente quer ler com vocês um versículo só, e eu sei que esse versículo tem muitas revelações, muitas coisas, e eu trouxe aqui para a gente trabalhar um pouquinho essa ideia, e a gente orar sobre isso, né? Esse versículo que eu coloquei nessa versão, dizendo assim: quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou, uma versão diz falou, né? Quantos creem e sabem que o Senhor aparece na nossa vida? Às vezes nós estamos vivendo uma época tão difícil, como nós estamos ensinando de manhã, sobre uma teologia da graça, que a gente está achando que Deus sumiu, acho que Deus estava cansado, foi embora, tem muito o que fazer, Deus está cheio de coisa para fazer, como que se Deus não fosse onipotente. Mas Deus começa, o livro de Gênesis significa início, começo, aparecendo e querendo falar conosco, porque Deus é um Deus de relacionamento, né? E quando eu falo a palavra Deus, eu sei que essa palavra está um pouco, né, assim, usual, um pouco, não é tão pessoal, mas eu me refiro ao Senhor, eu me refiro ao nosso eterno, ao nosso Criador, ao nosso Pai. No Novo Testamento, nós somos recomendados por Jesus fazer parte da família de Deus, e ali nós não usamos muito a palavra Deus, nós usamos a palavra Pai. Quando ele ensina a oração, lá em Mateus capítulo 6, Pai nosso que estás nos céus é plural,
está em todos os céus, céus espiritual, céus atmosféricos, céus, todos os lugares, Ele está aqui, não existe lugar onde Deus não esteja. Dos fundamentos de Deus é que Ele é onipresente. Ele está aqui vendo meu coração, seu coração, como que a gente está nesse lugar, por que a gente vê nesse lugar, e Ele está assim, aberto para te abençoar, para começar com você uma trajetória nova, como Ele começou com Abraão, né? Abraão só ouviu Deus e se lançou em Deus, e eu queria compartilhar isso com vocês. O Senhor apareceu e declarou, e eu oro muito para que o Senhor apareça no seu coração, apareça dentro de você, você sinta a presença de Deus, como nós sentimos o calor, o vento, o ar, o fogo, né? Você está perto de uma coisa quente, um fogo, uma fornalha, uma churrasqueira, você sente aquele, você não consegue dimensionar aquilo, então você pode sentir Deus, e o texto diz, né, o Senhor apareceu e declarou. Deus é um Deus que aparece, Deus é um Deus que fala. Ele diz, eu sou todo-poderoso, anda na minha presença e ser íntegro. Tem uma outra versão que diz, anda na minha presença e ser perfeito. Então nós temos versões da Bíblia, né? A Bíblia foi originalmente escrita no livro, na língua hebraica, ela não foi escrita na língua portuguesa, na língua hebraica, e depois nós tivemos aí muitas versões, ao longo de muitos anos. Então nós temos algumas versões um pouquinho diferentes que ajudam, e aqui é importante a gente mergulhar um pouquinho no original, entender um pouquinho e trazer o sentido real para a gente crescer e trabalhar nisso. Uma outra versão diz, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor apareceu a ele e disse, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, faça a minha vontade e seja íntegro, seja inteiro, seja correto, seja honesto. A versão mais próxima de ser perfeito é essa, porque a palavra ser perfeito dá uma ideia que a gente não pode ter erro. Eu vou andar na presença de Deus, e ali não é a palavra você não ter falha, não ter falta, é você não parar, você vai tentar, você vai se esforçar, e hoje eu estou melhor que ontem, e amanhã vou estar melhor que hoje. Então ser perfeito, mas o Senhor convida a gente para andar junto com Ele, anda na minha presença. Isso é comigo, andar na presença é na minha face, andar comigo. E esse texto ele quer dizer muitas coisas para nós, né? Mas eu vou recapitular um pouquinho com vocês, assim, alguns pontos. Primeiro, o Senhor é um Deus que aparece. Quantos de vocês querem ver Deus? Amém. Às vezes a gente está orando, a gente não consegue ver assim com os nossos olhos, porque Deus é o Espírito, né? Mas a gente sente uma presença, a gente sente o poder de Deus. Quando alguém ora por nós, quando a gente ora, a gente sente a presença de Deus. Quando a gente começa a louvar, buscar o Senhor, existe uma presença. Então Deus é um Deus que aparece. E quando é que Ele aparece para Abraão? Abraão significa, no hebraico, pai exaltado. Abba significa a palavra pai, né? E aí significa pai exaltado. Mas Abraão não era um pai exaltado, ele tinha o nome de pai, mas ele não era pai, ele tinha 99 anos, e às vezes a gente fala assim, olha, ele estava já no último segundo do tempo da prorrogação, acabou, já tinha vivido 99% da sua vida, mas quando Deus aparece na nossa vida, sabe, se tiver 1%, você talvez tenha vivido 99%, feito muitas coisas, mas esse 1% com Deus, você vai fazer muito mais do que 99% sem Deus. E Deus aparece, mesmo que para ele significasse última hora, mas na verdade a vida dele começa a partir de então, e nós vemos aqui que o desejo de Deus veio sobre a vida dele. Uma outra coisa que eu percebo nesse texto, que a gente vai analisar, o Senhor é um Deus que fala. Deus fala com Samuel, Deus fala com Abraão, Deus fala com Isaac, Deus fala comigo, Deus fala com você. Mas qual é a condição pela qual eu posso ouvir Deus? Como que eu posso ouvir a voz de Deus? Quando eu quero recebê-lo. É importante, Deus sabe.
E quando você quer, Ele vai aparecer na sua vida. E o Senhor aparece, fala e declara Ele. O Senhor fala e declara uma vontade para Ele. Deus tem uma vontade para cada um de nós. Esse texto é um fragmento da Bíblia, do texto que a gente encontra um chamado de Abraão. Deus está chamando uma pessoa para andar com Ele e promete para ele bênção, família, um filho, e não só para ele, mas para toda a sua geração. Esse é um texto que eu aprendo muito sobre com Abraão. Mas esse fragmento, essa parte do texto, eu quero aplicar na minha vida, porque é isso que Deus tem falado comigo. É isso que Deus tem falado para eu compartilhar com a igreja. Que nós somos como esse Abraão, e Deus quer começar conosco. Deus quer que você comece a andar com Ele. Andar com Ele de que forma? Ele aparece, Ele vai falar para você. Deus, Ele quer aparecer, quer falar com você. E Deus fala conosco. E Ele disse a Abraão, diz que apareceu e declarou. Então nós vemos aqui quando Deus fala para ele, no texto, Deus declarou, Deus falou. O que Deus falou? Está escrito, eu sou o Todo-Poderoso. Quero ficar só com isso. Diga comigo, eu sou Todo-Poderoso. Amém. Primeiro, Deus mostra quem é para Ele. Eu e você precisamos ter uma revelação de quem é Deus. E Deus sempre mostra dessa forma. Eu sou todo-poderoso. Deus quer passar uma confiança para mim e para você, que Ele é todo-poderoso, todo-suficiente para nós. Só que eu pego essa palavra, todo-poderoso, na língua portuguesa, ela é um pouco pobre, ela é rasa. Porque o texto original, esse texto eu traduzi como Ani El Shaddai. Então essa palavra eu, essa palavra, esse eu, significa Ani. No original a gente não sabe, o mais próximo da tradução seria eu, Deus Todo-Poderoso. Porque Deus se apresenta assim. Essa forma, esse verbo ser, que nós no hebraico, no original não tem o verbo ser, mas é a maneira mais próxima para a gente entender. Então Deus se mostra para ele, se revela, eu sou. E o que ele diz para Abraão que ele é? E o que ele é não tem nada a ver com a palavra que a gente representa, que é a palavra Deus, que é um conceito latim de divindade, que é um adjetivo, uma qualidade de um ser divino, poderoso, que nós podemos atribuir não só para nosso Deus eterno, que é Criador, mas existem muitos deuses na terra. Jesus mesmo fala isso. A palavra diz, na presença dos deuses, os anjos é um tipo de Deus, a Bíblia fala, Ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Mas quem é esse Senhor? E essa palavra El diz muito. Essa palavra El diz muito. A palavra El, ela é feita construída com duas palavrinhas. Uma palavrinha que é Aleph, e uma outra palavrinha que é Lamed, que é duas palavrinhas no hebraico. Essa palavrinha significa muito. Então quando eu for falar, entender o que Deus é, eu vou aprender com essa palavrinha. A palavrinha Aleph significa força. Essa primeira palavra El no hebraico, que é um Aleph com Lamed, significa força, poder. Deus apresenta a Abraão e fala, eu sou o poder e a força. Uau! E a outra palavrinha é representada por um cajado. O Lamed é um cajado, que significa condução, direção. Então Deus falou para Abraão, eu sou a força, o poder que vai dirigir e conduzir sua vida. Quando diz amém? Eu sou todo poderoso. Ficou muito pobre e muito fraco perto do que o original diz para nós. Então eu quero que você abrace essa ideia. Quando Deus fala, eu sou o El Shaddai, o Deus, eu sou a força, eu sou o poder, porque não existe outra força senão o Senhor. Eu sou o poder, eu sou a força que te conduz. Muitas vezes nós temos um Deus que nos controla, que nos conduz, que não é o Senhor eterno.
que não é o Espírito Santo, que não é Jesus Cristo. Mas quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é Deus. No Antigo Testamento eles não falavam o tetragrama, o nome de Deus. Ninguém sabe exatamente pronunciar o nome de Deus. No Antigo Testamento nós vemos aqui a palavra foi traduzida para Senhor, que é Adonai. Mas a palavra não é traduzida. Recentemente, agora em Israel, essa semana, acharam, uma arqueologia achou, os estudos, lá o tetragrama no Monte Ebal, do nome de Deus. Mas eles não sabem pronunciar. Mas eu quero que você entenda algo. A gente não consegue pronunciar o tamanho do poder de Deus. Deus está falando, eu sou todo poderoso, eu sou toda a força, eu sou todo o poder que conduz a tua vida, me deixe dirigir você. Olha que apelo que Deus vem fazendo, e nós queremos ser conduzidos pelas nossas próprias forças. A Bíblia diz que há homens, há pessoas que se conduzem por si próprio. Isso não é bom. Se a gente tentar se conduzir, gente, não se compara. Então, eu só falei sobre El, que significa isso, Ani, o verbo que eu posso atribuir como eu sou, El, força que conduz, a sua, ou da direção. E a outra palavra é Shaddai. Essa palavra Shaddai, ela é uma palavra que a gente tem alguns sentidos para ela. Todo o hebraico, ele não tem, no original antigo, não tinha as vogais. Então ele pode ter duplo sentido. E o mais comum na tradição é que Shaddai significa o órgão da mulher, que amamenta o filho, o seio, que amamenta. Então a gente traduzido, eu sou o Senhor que sustenta. Mas também Shed significa montanha, que significa proteção e riqueza. Qual o conceito que eu posso aplicar que está mais próximo da verdade? Então, o Shaddai é aquilo que sustenta. Deus está falando, eu sou a força, eu sou o poder que dirige e sustenta e alimenta e protege você. Só que essa palavra não foi para Abraão, só para Abraão. Essa palavra é para você que entrou neste lugar essa noite. Você está precisando ser conduzido por Deus. Você precisa dessa força. Você precisa, para vencer coisas que está passando, todos nós precisamos de força e poder, mas esse não é um poder humano. Tem coisas que a gente não pode fazer. Tem coisas que ninguém pode fazer por nós. Nós precisamos de uma força sobrenatural. Incrível que é Deus que se oferece, não somos nós, é Deus que está falando, eu sou. Ele está falando, Ani El Shaddai, eu sou o poder, a força que vai conduzir, sustentar e alimentar você. Agora o texto ficou mais claro, mais objetivo. E quando eu sei quem Deus é e o que Ele quer fazer por mim, então eu me rendo a Ele. Eu começo, como que esse Deus tão rico, tão poderoso, tão forte, se inclina, se importa comigo? Então a palavra teologia é conhecimento de Deus. Nosso estudo de conhecimento de Deus, precisamos saber quem é Deus. E Deus, Ele é uma pessoa e tem um nome. Ele tem um nome. E Ele é o Senhor das nossas vidas. E eu não quero dizer para você que nós achamos que esse Deus só do Velho Testamento. Esse Deus é o Deus de toda a Bíblia. E Ele está na pessoa de Jesus Cristo, no seu Espírito Santo, que está conosco. Eu sou a força, o poder que conduz, que dirige, para sustentar sua vida. Por que Deus está falando e demonstrando o poder que Ele tem e possui? Qual o objetivo desse poder? Garantir que você vai ser sustentado por Ele. Você crê nisso? Diga amém. Fala comigo assim, fala assim, em nome de Jesus, eu tomo posse dessa palavra. É o Shaddai. Essa é uma palavra para mim e para você. A força poderosa de Deus que conduz você.
eu preciso permitir que Deus conduza a minha vida, mesmo com todo o poder, toda a força. Se você falar não para Deus, Ele não vai forçar a barra com você. Ele é muito gentil. Ele é muito gentil. Deus não vai fazer nada que você não queira. Por isso nós precisamos aprender com Jesus, manso e humilde do coração, e permitir: Deus, eu não posso ser Deus de mim mesmo. Muitas pessoas, elas são conduzidas por elas mesmas. Eu penso assim, eu sou assim, eu faço desse jeito. Há uma força dentro de nós que nos conduz, que nos faz procurar autossustento, que não está errado, nós precisamos trabalhar, fazer um monte de coisa, mas nós precisamos também pedir socorro e pedir ajuda de Deus. Então, nós precisamos dessa força. E agora Deus fala algo para ele, diz, o Senhor aqui está falando, né? O Senhor, nossa força, Ele é o poder que nos conduz, nos sustenta, porque Shaddai significa sustento, alimento, proteção, e fala também de algo muito interessante: trazer para perto, trazer para abraçar, como uma mãe que traz seu filho para seu seio, para seu colo. Imagine Deus usando essa figura de mãe que amamenta uma criança para Abraão, dizendo: olha, eu sou isso. Olha que figura extraordinária, porque não tem nada que a gente possa fazer uma relação, uma comparação de proteção, de cuidado, de amor, do que uma mãe quando está carregando seu filho, quando está amamentando seus filhos. Então ele diz e termina assim: Abraão completou 99 anos, parece que a vida dele tinha terminado, tinha acabado, já gastei 99% da minha vida, já não tem jeito mais. Mas aí Deus Ele também tem humor. Deus é um Deus de humor. Ele espera você gastar o seu para Ele trazer o dele para a gente. Quando você vê que não tem mais jeito, está na final da bateria, aí Ele vem e nos carrega. E Ele vem e diz o seguinte: eu sou. Ele aparece e fala: eu sou, que tem força e poder para sustentar a sua vida e alimentar você. É isso que Deus está falando para ele. E agora ele pede algo para Abraão. Deus se revela, Deus fala quem Ele é, como Ele é, o que Ele faz, mas Ele pede algo para Abraão. Ele pede algo. Nós precisamos aprender uma coisa: que quando você anda com Deus, você tem que ser parecido com Ele. Os discípulos eram parecidos com Jesus. No entanto, quando Jesus foi traído por Judas, e eles não, os guardas, as pessoas que estavam sempre com Jesus, com os discípulos, mas espera aí, como é que a gente vai saber quem é Jesus no meio dos discípulos? Eram muito parecidos com eles, né? Jesus tinha um cabelo, e todos eles tinham o cabelo igual a Jesus. Jesus tinha uma roupa, e todos eles procuravam ter uma roupa igual a Jesus. E aí o que o Senhor falou? O Senhor está dizendo para ele algo assim: olha, eu quero só pedir algo para você, e eu quero terminar esse versículo para eu orar com você. Eu quero terminar esse versículo para que você entre na presença do Senhor, e que você receba dEle aquilo que Ele quer sustentar a sua vida. Eu creio que o poder de Deus está aqui sobre nós, para mudar nossa casa, nossa família. A Bíblia fala que o Senhor quer nos abençoar. Deus quer nos abençoar. O maior desejo de Deus é abençoar nossa vida. Mas Deus fala que o príncipe desse mundo, que o inimigo desse mundo, ele quer nos destruir. Ele veio matar, ele veio roubar, ele veio destruir. Ele quer destruir relacionamentos, ele quer destruir vidas, ele quer tirar o futuro de nossos filhos, ele quer mexer, traumatizar as crianças, para que elas sejam adultos com dificuldades de superação, para que elas sejam desestruturadas. Elas querem, o inimigo veio destruir o lar, para que esse lar não tenha uma condição de vitória. Não é verdade? Terça-feira a gente está ministrando uma reunião só para homens, uma reunião para homens, terça-feira à noite, e eu estou falando sobre a família e as tempestades na família, baseado no capítulo de Mateus, capítulo 7, que fala que aquele que edificou sua casa, construiu sua casa num alicerce, na rocha, e outro construiu sua casa na areia, e veio chuva, e veio um vento forte. A chuva, vento forte virá sobre qualquer casa,
mas aquele que faz a casa na rocha permanece. Qual a diferença de uma casa da rocha, de uma casa na areia? Tempo. Quem quer fazer as coisas rápidas, apressadas, sem prestar atenção, sem gastar tempo na educação, nos relacionamentos, nos valores, então vem chuva e destrói. Nós pais, né, eu falei assim, ali com os homens, né, há 2 tipos de homens na Bíblia, e nós precisamos aprender com homens que edificam sua casa na rocha, porque ambos constroem famílias, ambos constroem casas, casa significa famílias, mas só o segundo tipo de homem faz com que sua família não caia, não seja destruída. A palavra de Deus, ela é um manual para nós, a gente não aprende sozinho, a gente tem que aprender com o Senhor. E aqui eu quero retomar para o texto para a gente fechar com vocês. Então Deus aparece, Deus fala, o Senhor se revela quem Ele é, e o poder que Ele tem para oferecer a Abraão, e Ele pede algo para Abraão. Ele diz para Abraão, né, se você, olhe bem o que Ele diz para Abraão: anda na minha presença, e ser íntegro, ser por inteiro, seja transparente, seja honesto. Se você falhar, me procure. Se você não tem força, me chame. Deus não está falando para ele que ele tinha que ser o super-homem. Deus está falando para ele contar, anda comigo. Andar na presença de Deus Deus está falando assim para ele: olha, não ande sem minha presença, não ande distante de mim. Deus está falando isso, ande comigo. E se você vai andar com Deus, com esse El Shaddai, com essa força que vai conduzir e sustentar você, você não pode ser e estar de qualquer jeito. Você tem que estar por inteiro, você tem que amá-lo, você tem que se render a esse Deus, né? Quando ando com Deus, Ele me conduz, Ele me sustenta, e eu preciso andar de que jeito? Eu preciso andar confiante, eu preciso andar com fé, né? O apóstolo, nós vemos apóstolo Paulo falando: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, quem pode ser contra mim? Ele diz lá em Filipenses: eu posso todas as coisas no El Shaddai, naquele que me fortalece. Quando a gente começa a declarar a palavra de Deus, e a palavra é poderosa, começa a acontecer coisas, algo em nossa vida, porque a presença de Deus vem, eu começo a andar com Deus. Quando é que eu ando com Deus? Quando eu ando com a palavra, quando eu repito a palavra, quando eu conheço a palavra, o livro de Deus. Quando eu começo a olhar para Davi, ele fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando ele diz inúmeras vezes no livro de Salmos: o Senhor é o meu refúgio, o meu escudo, o Senhor é que me sustenta, ele está falando que esse Deus poderoso, que tem toda a força, que conduz a vida dele e sustenta. Eu preciso tomar posse disso. Eu quero que você viva uma vida em comunhão com Cristo, que você ame o Senhor e acredite nessa palavra, acredite nisso. Eu sou o Deus. A palavra Deus, que para nós aqui é tão comum, que não tem significado. Deus é uma divindade. Entenda que a palavra é o que é Deus, traduzida para Deus, é uma maneira com que Deus se apresenta. Quando o povo estava doente, ele se apresenta e fala: eu sou Yahvé Rafá, eu sou o Senhor que cura. Quando as pessoas estavam sofrendo injustiça, ele fala: eu sou Yahvé Tsidekenu, sou a sua justiça. Quando eu estava perdido, eu sou o Senhor, o pastor, aquele que dá condução, aquele que dirige as nossas vidas. Toda vez que alguém tem uma necessidade, ele se apresenta com uma forma para suprir, e isso são qualidades, são maneira com que Deus se revela, mas Ele é uma pessoa, e Ele tem um nome, e Ele está aqui, e Ele chamou Abraão, e hoje, Ele não está chamando Abraão, hoje Ele está chamando você. Fique em pé comigo, quero orar com você, quero orar com as pessoas que estão nos ouvindo em casa.
E se você que está em casa, eu quero convidar você para que você abra seu coração, e nós queremos orar por sua vida. Irmão, você que está aqui conosco, quero pedir que você feche seus olhos, abra seu coração. Talvez você precise ter essa experiência, e eu quero convidar você a chamar o Senhor, falando no seu coração, verbalizando e dizendo: Senhor, fale comigo. Pede para o Senhor, fale mais comigo. Eu sei que você está aqui e Deus está me usando para falar com você. Talvez alguns estão 99%. Não tem mais jeito, essa é a última hora, eu estou desistindo, não tem mais o que acontecer. Eu quero dizer que Deus vai começar agora. E Deus prometeu para Abraão uma coisa, um filho. Ele não tinha um filho, e esse filho chama-se Isaac. Isaac significa alegria, e Deus está querendo trazer alegria para você. Eu sinto que tem corações aqui que estão tristes. Eu sei que nós passamos por uma pandemia, por muitas dificuldades, mas tem algo no seu coração que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. É algo espiritual. Há uma tristeza espiritual. E você é como Abraão, uma pessoa que teve fé. No começo um pouquinho de fé, mas você vai crescer na fé. E Deus vai te dar um presente. Deus vai te dar um Isaac. Isaac é o fruto da nossa fé e obediência a Deus, porque você está crendo que Ele é o El Shaddai, você está crendo que Ele é a força, o poder que conduz, dirige, sustenta e alimenta você. Agora Deus está pedindo: anda comigo, e seja honesto, seja transparente, abra seu coração comigo, anda comigo e conta o que está acontecendo. Eu estou parafraseando o texto, porque às vezes a gente não consegue expressar exatamente na tradução ou nas versões. Eu estou simplificando esse Deus tão maravilhoso, e Ele não fala só com Abraão, Ele fala com você. E eu sinto que seu coração precisa de uma alegria. Eu quero orar com as pessoas que estão em casa, e depois vamos orar com a igreja. Pai, abençoe as vidas que estão nos ouvindo pela internet. Abençoe as pessoas que estão em casa. Eu oro para que o Senhor transforme esses momentos de vazio, trazendo uma alegria. Havia um vazio na vida de Abraão. Quando o Senhor trouxe um Isaac, quando o Senhor trouxe uma alegria, uma satisfação, a vida dele mudou. E eu oro para que o Senhor traga nessa casa, nessa família, para este homem, para esse esposo, essa esposa, para esse filho, esta filha, esta alegria. Abençoe na palavra do Senhor Jesus, e no nome desse Todo-Poderoso. Nós queremos declarar que Jesus Cristo é o nosso Deus Todo-Poderoso, está aqui para nos abençoar, nos abraçar, e ser a força, ser o poder, e para nos conduzir como um pastor, e nos sustentar, nos alimentar, porque foi isso que Ele fez. Ele nos conduz a pastos verdejantes, Ele multiplicou os pães, Ele deu de comer o faminto, Ele curou o enfermo, e Ele é o mesmo ontem e hoje e será para sempre. Esse Deus vivo e poderoso, e seu nome é Jesus, e no teu nome eu oro, para que milagres aconteçam, e toda tristeza vá embora, e que a gente receba agora a força, o poder, a direção, a condução desse Senhor maravilhoso, que nos sustenta e alimenta, de perto. Ajuda, Pai, teu filho e tua filha, a andar na tua presença, e serem verdadeiros. Eu peço e oro em nome de Jesus, amém e amém.
Amém. Deus abençoe. Amados, abra